Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos passando aí por um momento difícil, de pandemia, mas eu espero que essa situação se resolva em breve e nós possamos estar juntos novamente no nosso ambiente de sala de aula. Meu nome é Cremilda, eu vou trabalhar com vocês com componente curricular de ECT e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o diálogo e a importância de se desenvolver um bom diálogo. Mas afinal de contas, o que é o diálogo? O diálogo vai ser a conversação aí entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, o professor pode estar conversando com um aluno, diálogo de duas pessoas, ou ele pode estar conversando com toda a sala, diálogo do professor com vários alunos. Então, diálogo entre duas ou mais pessoas. E por que é tão importante então eu desenvolver um bom diálogo? Através de um bom diálogo, nós vamos ter um ambiente mais harmonioso e sem conflitos. Isso é muito bom, né? Mas para me desenvolver um bom diálogo, eu preciso destacar alguns pontos. Primeiro deles, eu tenho que ser educado. Eu tenho aí que saber falar, né? Será que eu estou sendo respeitoso? Lembra do respeito, nosso tema da nossa aula anterior? Será que as palavras que eu estou desenvolvendo, que eu estou falando ali no meu diálogo, na minha conversa, está ferindo a outra pessoa? Será que está agredindo a outra pessoa? Então, eu ser educado é muito importante, é fundamental para que essa conversa, esse diálogo se desenvolva da melhor maneira possível. Segunda coisa é eu saber ouvir. Não adianta eu estar conversando com a pessoa, não estar prestando atenção no que ela está falando, ou eu ficar interrompendo a pessoa o tempo todo, não deixar a pessoa terminar de falar. Então é muito importante eu saber ouvir, eu esperar essa pessoa falar para depois eu também poder falar, porque senão acontece duas situações. Eu começo a falar e a pessoa começa a falar mais alto e eu começo a falar mais alto, né? Então vai criando uma disputa e aí acaba que ninguém entende nada, não vai haver troca de informações, o conhecimento não vai chegar até você, ou você não vai conseguir transmitir aquilo que você está pensando, porque uma fala está sobressaindo a outra. Não precisa a gente esperar o outro terminar de falar, né? Porque pode acontecer duas situações, quando a gente começa a falar e o outro fala e o outro fala. Ou alguém tenta gritar mais alto que o outro, ou a pessoa se cala, né? Ele se guarda e não diz aquilo que ele precisava dizer, aquilo que ele precisava comunicar. Então é muito importante aí a gente fazer uma pausa, saber ouvir, esperar o tempo para nós falarmos, né? Outra coisa que é importante para nós desenvolvermos um bom diálogo, olhar a pessoa nos olhos. É muito ruim, é chato, né? Você estar conversando com a pessoa e a pessoa desviando o olhar. É bom você olhar a pessoa nos olhos, como eu estou fazendo com você aqui agora. Então, isso facilita a comunicação. Quando você olha a pessoa diretamente nos olhos, sem ficar desviando o olhar. O seu tom de voz também é outro ponto que a gente deve dar destaque aí. Será que eu estou gritando demais? Estou falando alto demais? Tem pessoas que têm realmente o tom de voz mais alto, mas ter um cuidado aí com as palavras, né? E tem lugar, não é todo lugar que você pode falar tão alto. Então a gente tem como ir controlando e moldando e modificando, né? A gente tem que estar sempre buscando o quê? Melhorias para a nossa vida. Se expressar com calma, outro ponto importante também no nosso diálogo, na nossa conversa. Você respira fundo. Não adianta você numa conversa tentar se expressar gritando, como eu já disse, porque você não consegue ganhar nada no grito. Tem que ganhar na calma, na lucidez, na razão. Você expressar com calma. Às vezes, quando você tenta ganhar a conversa no grito, é porque você não tem argumento. E se você não tem argumento, aí você sai da sua razão. Você tem que ganhar a conversa na lucidez, expor o seu ponto de vista, aquilo que você está pensando de maneira educada. E por que nós temos que desenvolver todos esses pontos aí? Ser educado, saber ouvir, olhar as pessoas nos olhos, expressar com calma, um tom de voz mais tranquilo. Porque o diálogo ele serve para várias coisas no nosso dia a dia. Nós não conseguimos viver sem dialogar, não é verdade? Nós conversamos com o pai, com o colega, com o professor,
com alguém na rua, quando eu vou comprar uma mercadoria. Então, o tempo todo nós estamos dialogando. O diálogo ele serve então para informar, ele serve para conhecer, para divertir, para opinar, para a gente expressar uma ideia, né, as nossas opiniões, o nosso ponto de vista. Serve também para aprender. A gente aprende quando está dialogando, a gente passa conhecimento, a gente recebe conhecimento. Então, um bom diálogo vai ser fundamental aí para a gente ter um ambiente sem conflitos, seja na nossa casa, no trabalho para quem trabalha, na escola, na rua, todo lugar que você tiver, um bom diálogo vai ser muito bom, vai ser muito importante. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem atividade no quiz. Desejo que vocês tenham bons estudos. Vamos nos dedicar, fazer as atividades que vai dar tudo certo.